Queridos, abra sua Bíblia, primeira de João, capítulo 4. Glória a Deus. Primeira de João, capítulo de número 4. Vamos estar meditando um pouquinho hoje, que o Senhor nos ensine sobre a fidelidade no amor. Jesus Cristo falando com os seus discípulos, em João capítulo 13, verso 34 ao 35, nos disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Pai querido e eterno, fala conosco nesta noite. Tu és Deus de amor, que graciosamente nos tem amado, e porque tu nos amaste primeiro, nós te amamos. Muito obrigado pelo teu grande amor, ó Pai. Te pedimos que tu venha ministrar e falar aos nossos corações pela tua graça e misericórdia. E que a tua palavra, Senhor Deus, toque em nossas vidas, para que possamos viver amando a Ti e ao próximo, para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que te oramos e desde já te agradecemos, porque em Ti confiamos e em Ti esperamos. Amém. Queridos, Jesus falando com os seus discípulos, Ele disse: nisto todos vocês serão conhecidos, como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do discípulo de Jesus Cristo é o amor. O que identifica o discípulo de Jesus é o amor. Não podemos imaginar um discípulo de Jesus sem amor. Porque aqueles que seguem a Cristo aprendem com o Mestre a amar. E nós temos falado, durante esses 40 dias, nos cultos de doutrina, da visão que Deus mostrou-nos como um farol. A igreja, o corpo de Cristo como um farol. E a igreja, o corpo de Cristo como um farol, nós falamos sobre a fidelidade bíblica, sobre a fidelidade no viver. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade no amor, que é o motivo pelo qual nós iniciamos os propósitos de oração durante esta semana. É impossível nós sermos um farol em nossa cidade se não houver a presença do amor de Deus em nossas vidas. A presença do amor em nossas vidas autentica que nós somos discípulos de Jesus. Sem amor, nós nunca poderemos ser um farol. Nunca. Cristo, em seu sermão profético, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24 e 12. Onde houver manifestação de amor, amados, ali haverá um farol. Ali haverá um farol para os viajantes desta vida que procuram um porto seguro. A iniquidade tem se multiplicado e o amor tem esfriado. Então, aonde tiver manifestação do amor de Deus, os viajantes no mar desta vida, elas estarão procurando um farol para poder aportar no porto seguro.
Porque sabe que aonde há o amor, ali há a manifestação de Deus. Porque ninguém pode amar verdadeiramente se não conhecer a Deus. O amor de Deus, ele não cessa. Então, amados, por mais que a iniquidade tenha se multiplicado, o nosso amor não precisa esfriar. Amém? Que a iniquidade não se multiplique em nós, mas que o amor cresça em nossas vidas. O amor de Deus é a base para o amor fraternal. Nós estamos orando sobre a fidelidade no amor, sobre o viver em comunhão, e nós não podemos pensar em amor fraternal sem pensar no amor de Deus. Porque o amor fraternal, ele está arraigado, fundamentado, baseado no amor de Deus. O amor de Deus vem da eternidade, o amor de Deus foi crucificado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, o amor de Deus nos enche de ousadia pelo encontro futuro com o nosso Deus e nos impele a amar os nossos irmãos. E eu quero falar com você nesse texto de 1 de João, capítulo 4, sobre este amor que nos impele a amar o nosso irmão. Quando nós começamos a ler esse texto, nós encontramos o apóstolo João dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós temos, amados, nestes versos, a manifestação do Deus eterno e o amor de Deus na eternidade. Diga comigo assim: o amor de Deus na eternidade. O apóstolo João já se dirige para os seus leitores dizendo: amados. Essa é conhecida até como uma carta do amor, né? Amados. Ele já se dirige dizendo que ama aqueles leitores. Ele já se dirige dizendo que aqueles leitores são amados por ele e por Deus. E já lhes dá uma instrução: amemo-nos uns aos outros. E ele diz qual é a fonte desse amor. Ele diz: porque o amor é de Deus. Diga comigo: o amor é de Deus. Mais bonito: o amor é de Deus. Quando ele diz o amor é de Deus, ele está dizendo que o amor procede de Deus. Ele está dizendo que o amor vem de Deus. Ele está dizendo que o amor origina em Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, o amor com que nós amamos ao outro, ele tem como fonte o próprio Deus. E aí ele diz: qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele diz que se nós amamos, nós somos filhos de Deus, porque somos nascidos de Deus, e nós somos amigos de Deus, porque nós conhecemos a Deus. Nós não somos amigos de Deus e filhos de Deus porque amamos. Nós somos filhos e amigos de Deus porque o amor é uma expressão dessa filiação, de que há a presença da filiação divina em nossas vidas. Amém? Porque aquele que é nascido de Deus e aquele que é amigo de Deus, ele ama. Nós não amamos para ser filhos de Deus e nós não amamos para sermos amigos de Deus. Mas como nós somos filhos de Deus e somos amigos de Deus, vai ser evidenciado isso no nosso amor.
Se nós dizemos que somos nascidos de Deus, e somos amigos de Deus, e a nossa vida está ausente de demonstração de amor, está havendo uma incoerência com o que nós dizemos e o que nós somos. Porque se nós somos filhos de Deus, e se nós somos amigos de Deus, nós amamos uns aos outros. Você está entendendo? Diga amém. Toda a fonte do amor está em Deus. O amor, ele procede de Deus. A origem do amor fraternal está em Deus. Então eu não posso amar para ser filho de Deus, nem posso amar para ser amigo de Deus. Eu amo porque sou filho de Deus e porque sou amigo de Deus. Eu amo porque eu estou me abastecendo na fonte do amor, que é o próprio Deus. Agora é importante a gente perceber que Deus, ele simplesmente não é apenas a fonte e a origem do amor. O próprio ser de Deus é amor. Versículo seguinte nos diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Diga comigo, o amor é de Deus. O primeiro versículo, ele diz que o amor, ele procede de Deus. Que o amor, ele vem de Deus. O segundo versículo, ele nos diz que Deus não é simplesmente a fonte do amor, mas Deus, Ele mesmo, Ele próprio, o seu ser, a sua natureza é amor. Amém? Não tem como esgotar o amor de Deus, porque faz parte da sua própria natureza, do seu ser. Deus é amor. Deus é amor. E como Deus é amor, todas as suas atividades estão permeadas pelo amor. Ele faz justiça com amor, e o seu amor é justo. Amém? Toda a ação divina é uma ação de amor, porque Deus é amor. Então nós temos o Deus eterno, e nós temos o amor de Deus por toda a eternidade. Antes da criação, antes que nós existíamos, Deus é amor. Deus é amor. E como nós vimos em outra oportunidade, a Trindade divina é fundamental para que nós possamos entender a natureza do amor divino. Deus não é apenas a fonte e a origem do amor. Deus, o próprio Deus, é amor. E o amor fraternal firma-se na natureza do ser de Deus. Diga comigo, o amor fraternal firma-se na natureza do ser de Deus. O amor fraternal, o amor entre irmãos. Eu amo vocês e sou amado por vós. Esse amor está fundamentado na natureza de Deus, e esse amor, ele procede de Deus. É próprio da natureza do amor sair da abstração, do intangível e se concretizar. Vocês já perceberam isso? Que quem ama, isso acaba se concretizando. Se concretiza nas palavras e não para nas palavras. Avança e se concretiza em obras e em atos. Sim ou não? Então é próprio da natureza do amor sair dessa abstração, do intangível e tornar concreto. E o amor de Deus, ele se concretiza. O amor de Deus, ele se manifesta na história. O amor de Deus se manifesta na história. Deus homem é a manifestação do amor de Deus na história. Diga comigo, Deus homem é a manifestação do amor de Deus
na história. Quem é o Deus homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus na história. Porque o amor, ele não fica simplesmente no mundo abstrato. O amor, ele se concretiza em palavras e vai adiante em obras. A origem do amor está no ser de Deus, mas a manifestação do amor está em Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. Diz a palavra de Deus, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O eterno amor de Deus, amados, se manifestou na história ao oferecer seu Filho unigênito. Se a nossa base para amarmos, o nosso fundamento para amarmos uns aos outros, está, porque todo amor procede de Deus, e estar na natureza do ser de Deus, eu quero dizer para você, que o nosso amor também só é possível porque Deus manifestou o seu amor para nós, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar. E o seu Filho unigênito, que fala da singularidade, que fala de que ele é ímpar, ou seja, não havia uma demonstração que pudesse ser maior do amor de Deus do que ele entregar o seu Filho para morrer por nós. O justo pelos pecadores. O Deus que se faz homem para morrer por mim e por você. O Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Não existe prova de amor maior. Como diz aquela canção, nunca mais se contará uma história de amor como esta. Nunca mais se contará uma história de amor como esta. A entrega de Jesus Cristo por nós, a oferta de Jesus Cristo por nós, a morte de Jesus Cristo em nosso lugar, é o ápice da demonstração do amor de Deus por cada um de nós. A palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O eterno amor de Deus manifestou-se no tempo, manifestou-se na história. E o seu Filho viveu entre nós. O amor de Deus encarnado. João 15:13, Jesus falando com os seus discípulos, ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida por seus amigos. Eu temo que nós não encontraríamos alguém nesse auditório essa noite que tivesse disposto a morrer por um amigo. Será que há alguém entre nós que está disposto a morrer por um amigo? Eu penso que não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo não morreu por seus amigos. Jesus morreu pelos seus inimigos. Amados, ninguém tem maior amor do que este, do que morrer pelos seus amigos, dar a sua vida pelos seus amigos. Mas ele deu pelos inimigos. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Quando nós ainda éramos seus inimigos, pecadores, feríamos a sua santidade, o ofendíamos em nossa vida, em que demos as nossas costas e nos rebelamos contra Deus.
ainda assim, ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ele começa dizendo o amor de Deus na eternidade. Ele diz que o amor vem de Deus, e ele diz que Deus é amor. E ele diz que por isso nós devemos amar uns aos outros. E agora ele diz o seguinte, que Deus nos amou de uma tal forma que o seu amor se materializou e se concretizou quando ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E aí ele diz, amados, se Deus assim nos amou, entregando o seu Filho por nós, também nós devemos amar uns aos outros. Como foi que Deus amou a gente? Como foi que Deus amou a gente? Como que Deus amou a gente? De uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Quando nós éramos seus amigos? Quando nós éramos seus amigos? Quando nós éramos seus inimigos, pecadores. E aí o que Deus está dizendo? Assim como Ele nos amou, Ele quer que nós amemos uns aos outros. E Ele amou a ponto de morrer. Ele amou nós ofendendo. Ele amou renunciando à sua própria vida. Você está entendendo como é que Deus quer que nós nos amemos? Esse texto ele fala do amor fraternal. Quando você escolhe se assentar no lugar, na igreja, distante de outra pessoa, porque você não quer ver nem o rosto daquele irmão, onde você não consegue cumprimentar aquele irmão com a paz do Senhor, porque você se decepcionou com alguma coisa, você se chateou com alguma coisa. O que está acontecendo aí é que você ainda não está amando como Cristo amou você. E a palavra de Deus para você e para mim é: ame como Deus nos amou. Ame como Cristo nos amou. Eu não sou merecedor do amor, não sou merecedor do amor de Deus, e Ele me amou. Eu não sou merecedor do amor de vocês, e eu tenho recebido o amor, o cuidado e as intercessões de vocês. Nós temos que amar o outro, amado. Amém? Aquelas pessoas que saem chateadas e não querem nem mais falar com a gente. Eu vou lá, dou a mão, dou a paz do Senhor. Porque Deus me aguenta, né, amado? Por que a gente não pode aguentar o outro? Me diga. Se Deus aguenta você, se Deus aguenta a mim, por que a gente não pode aguentar o outro? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo aqui está em reforma. Todo mundo aqui está em obra. E pense no negócio para dar transtorno é obra. Dá um transtorno, amado. Congregação da Abreulândia que eu diga, né? Está passando por uma reforma. Transtorno, amado. Ali perto do Iguatemi, quem tem que cruzar ali, sabe quanto foi transtorno naquelas obras ali. Ali perto quem mora ali para o Passaré, ali perto da Arena Castelão, outro transtorno.
Porque quem está em obras, amado, gera transtorno. Então, todo mundo aqui está em obras. E quando a obra completar, ninguém mais vai permanecer aqui. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente ainda vai causar algum transtorno, amado. Talvez era para a gente andar com uma plaquinha. Desculpe-nos o transtorno. Estou em obra. Nós estamos em obra, amados. O Senhor está trabalhando em nossas vidas. E o Senhor nos amou, amados, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos na lama do pecado. Hoje, amados, nós estamos com irmãos salvos em Cristo Jesus, purificados no sangue de Cristo. Se Deus nos amou quando nós estávamos no lamaçal do pecado, quem somos nós para negar o amor àquele que foi lavado com o sangue de Cristo? Pastor, foi lavado com o sangue de Cristo, é porque o Senhor não sabe o que Ele fez comigo. Meu amado, eu tenho certeza que o que Ele fez com você foi muito menos do que o que a gente fez com Deus. Eu tenho certeza absoluta que o que Ele fez com você foi muito menos do que a gente faz com Deus. Sim ou não? Então, o negócio, amados, é amar, é abraçar e orar. Senhor, completa essa obra, Senhor. Completa essa obra, Senhor, que está causando muito transtorno. Mexe nesse negócio na vida dele. Trabalha esse negócio na vida dela. Vai trabalhando, Senhor, porque isso está me causando muito transtorno. Mas ainda assim, Senhor, eu vou amar, porque Tu tem me amado do jeito que eu sou. E eu vou amar o meu irmão do jeito que ele é. Aleluia, Jesus. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Quem entendeu? É mesmo, pastor, é. O amor, amados, cobre a multidão de pecados. O amor de Deus, Ele tirou o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus é a manifestação histórica do amor de Deus. Mas o nosso amor não pode tirar pecado, né? Então Ele cobre a multidão de pecados. Ele cobre a multidão de pecados. A gente ama o irmão, conhece os defeitos dele, os pecados dele, mas Ele cobre a multidão do pecado. Porque você ama. Você ama. Você ama. E você continua amando. Porque você é nascido de Deus. Porque você conhece a Deus. E porque hoje é a manifestação histórica do amor de Deus. Em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Amém? O amor de Deus, manifesto na morte de Cristo na cruz por nossos pecados, espera de nós a resposta de fé e arrependimento para que possamos viver a experiência subjetiva do maravilhoso amor de Deus. Houve a manifestação objetiva do amor de Deus ali na cruz, morrendo em nosso favor, em nosso lugar. Mas a gente precisa apropriar-se e viver desse amor de Deus. E o autor apostólico continua escrevendo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus,
Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. O autor apostólico, ele começa dizendo Deus eterno, e nos apresenta Deus como a fonte do amor, e Deus como sendo, em sua própria natureza, o amor. Depois, ele nos mostra o Deus homem e a manifestação de Deus na história, porque o amor, ele se concretiza em palavras e atos. Depois, ele nos mostra Deus em nós. Deus em nós. O amor manifesto num novo relacionamento que nós temos com Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Quando foi que Deus veio habitar no homem? Depois da cruz. Depois da morte de Cristo. Foi que Deus veio habitar em nós. Quando Deus faz habitação na vida de um homem, quando ele é batizado na igreja, quando ele é batizado no corpo. Por favor, não confundir o batismo no corpo de Cristo com o batismo em águas e o batismo com o Espírito Santo. Quando ele é batizado no corpo, quando ele é batizado na igreja, isso é, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e a partir daquele momento, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Naquele momento que ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, que o Espírito Santo batiza no corpo de Cristo, o que é que nós temos? Nós temos que agora ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, Deus em nós. E aí nós temos o quê? A experiência subjetiva, a experiência do sujeito, a sua experiência como indivíduo, do amor de Deus experimentado no seu coração. Quem aqui tem em seu coração o amor de Deus? Porque Deus está em você. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Deus. Você recebeu o amor de Deus. Você recebeu a vida eterna. O Espírito Santo veio fazer habitação em você. Ele veio habitar na tua vida. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus está em nós e o amor de Deus em nós é perfeito. Como nós conhecemos que estamos nele? Nós conhecemos porque nós amamos uns aos outros. Quando eu vejo que eu amo o próximo, eu enxergo que Deus está no meu coração. Porque a minha experiência com o amor de Deus me impele a amar o próximo. Deus está em nós. Se Deus está em nós, isso vai ser manifesto em amar uns aos outros. Se nós não aprendermos a amar aqui dentro, os nossos irmãos, dificilmente nós amaremos um pecador que precisa da graça de Deus. Se nós não aprendermos a amar uns aos outros entre nós, dificilmente, no trabalho, na faculdade, na praça, no semáforo, eu vou sentir amor por aquele que ainda não conhece a Deus. É necessário
que a marca dos discípulos de Cristo seja manifesta aqui em nossas vidas. Eu preciso amar você e você precisa me amar. Porque se eu sou nascido de Deus e eu conheço a Deus, eu te amo. E se você é nascida e nascido de Deus, e se você conhece a Deus, você me ama. Nós amamos uns aos outros. Porque Deus está em nós. E se Deus está em nós e nós nele, nós vivemos e andamos em amor. Porque Deus é amor. E se Ele está em mim, o amor está em mim. E se Deus está em mim, eu estou em Deus. E se eu estou em Deus, eu estou no amor. Eu estou cheio de amor dentro de mim. E eu estou cheio de amor fora de mim. Está entendendo? Dá uma glória a Deus. Aleluia, Jesus. O amor de Deus está em você. E você está em Deus, que é amor. O amor de Deus está no teu seio. O amor de Deus está em tua volta, te cercando. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Deus está em você e você em Deus. O amor de Deus está em você e você está no amor de Deus. Glória a Deus. Nossa vida aqui, amados, ela é finita. Sim ou não? Mas existe uma crença universal que a vida humana, ela não se limita aos poucos anos que a gente passa aqui na Terra. Você fala com pessoas de culturas diferentes, de lugares diferentes, pessoas que nunca nem ouviram falar do Evangelho, e elas têm uma crença de que a vida não se limita aqui. Que existe algo a mais do que esses poucos anos de vida que aqui passamos. E nós temos a revelação especial. Nós temos a revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos esclarece sobre a realidade da vida após a morte. E dos eventos escatológicos, últimas coisas que hão de acontecer. O amor de Deus, presente na eternidade, na natureza do seu ser, o amor divino manifesto na história, na morte de Jesus Cristo, seu amor experimentado e vivido por todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é também manifesto de forma muito especial no futuro, no dia do juízo, mostrando o perfeito amor de Deus por nós. Porque Deus, como justo juiz, naquele dia, nós entenderemos e compreenderemos mais ainda o perfeito amor de Deus. Porque o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. O escritor apostólico, ele começa falando de Deus na eternidade, e o amor de Deus na eternidade, e ele nos fala do amor que vem de Deus, que procede de Deus. Depois ele nos fala de Deus homem, a manifestação do amor de Deus na história. Fala da manifestação do Deus eterno, da manifestação de Deus na história, e depois ele sai desse fato objetivo e ele vem para o fato subjetivo. A manifestação de Deus em nós. O amor de Deus manifesto no nosso viver, na nossa vida, pela presença de Deus em nossa vida, nós em Deus e Deus em nós. E ele segue, e ele sai da eternidade, antes de todas as coisas, fundamentando o nosso amor no ser de Deus, na natureza de Deus, e ele passa para o tempo futuro, passa pela eternidade, pelo passado histórico, pelo presente da nossa vida, Deus em nós e nós em Deus, e ele vai para o tempo futuro. E olha, vamos ver o que ele escreve. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo.
Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Qual o primeiro registro de medo na história da humanidade? Adão. Adão pecou contra Deus e logo após pecar contra Deus, quando Deus vem visitá-lo, quando ele recebe a visita de Deus, ele procura se esconder de Deus. Por quê? Por causa do pecado. E o que ele estava? Com medo. Ele estava com medo, ele pecou e ele estava com medo. A consciência, amados, da culpa. O medo, ele é próprio da natureza caída. O medo, ele é próprio da natureza pecaminosa que se afasta diante de Deus e teme o julgamento, teme a punição divina pela consciência de culpa que sucede à prática do pecado. Adão e Eva sempre esperavam Deus com alegria. Eu fico a imaginar que eles ficavam regozijantes com a chegada de Deus. Eu fico a imaginar que eles corriam para um momento de comunhão e intimidade com Deus. Mas nesse dia foi diferente, porque eles tinham pecado contra Deus. E ao invés de eles correrem ao encontro de Deus, eles correram em direção contrária e buscaram se esconder, porque agora havia no coração deles o amor, agora havia o medo. O que havia no coração de Adão e Eva era o medo. Eles sabiam que tinham errado, eles sabiam que tinham pecado, eles sabiam que tinham ofendido a Deus. E eles sabiam que aquilo trazia consigo um peso de culpa. E eles tinham consciência que o ato errado teria que haver uma retribuição, teria que haver uma punição, teria que haver um julgamento. E o medo os afastou de Deus. Então o medo, ele é próprio da natureza caída. Mas o amor, ele é divino. Quando nós amamos a Deus, nós queremos correr para perto de Deus. Quando nós temos medo de Deus, nós queremos correr de Deus. Essa pessoa que diz assim, não, pastor, quero ir na igreja não, porque tenho medo, Deus me guarde na igreja. Medo de Deus usar alguém lá e começar a falar tudo que está acontecendo na minha vida. Tem crente que não anda em oração por causa disso, né? Não, pastor, vou lá para a oração, vai que Deus revela a minha vida lá, alguém que está orando. Deixa eu por aqui mesmo, Deus me guarde. É o medo, e Deus vai lhe guardar, é você lançando esse medo fora, enchendo do amor de Deus. O medo, ele é natural à natureza caída do homem. O amor é divino. O amor procede de Deus. E ele é graciosamente derramado em nossos corações. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. O amor não convive com medo. Diga comigo, o amor não convive com medo. O amor não anda de braços dados com medo. O amor, ele anda de braços dados com temor, com respeito, com a reverência. Sim, o amor anda de braços dados. Mas o amor, ele não anda de braços dados com medo. Ou há amor, ou há medo. Se há medo, eu não consigo aproximar-me de Deus. Se há amor, eu tenho fé e ousadia. Pelo que Cristo fez por mim, eu aproximo-me de Deus pela fé. Porque eu sei que Deus me ama. E o amor de Deus está em mim.
porque sou amado de Deus e alcancei o perdão divino. Oh, aleluia! Glória a Deus! Santo Deus! Onde o amor de Deus é derramado, é lançado fora todo medo. Onde o amor de Deus é derramado, é lançado fora todo medo. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5,5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. O amor eterno de Deus está derramado em nossos corações, sim ou não? Sim ou não? O amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus? Amém? Se o amor de Deus está derramado em seu coração pelo Espírito Santo de Deus, não há espaço para o medo, porque você é amado. O filho que ama um pai é diferente do filho que tem medo do pai. Um filho que ama o pai se regozija e se alegra com a chegada do pai. Um filho que tem medo do pai, quando se aproxima da hora do pai chegar do trabalho, ele começa a se tremer, ele começa a ficar tenso, ele muda o seu humor, ele muda seu comportamento, ele quer se esconder no quarto. Porque está cheio de medo. Ou há amor, ou há medo. Você tem amor ou você tem medo de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. A esperança não traz confusão. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A esperança não traz confusão. O amor eterno de Deus está derramado em nossos corações. Portanto, nós não vamos ser confundidos. Nada de confusão. Nós não seremos decepcionados. Nós não seremos envergonhados, pois nós não confiamos em uma ilusão. Diga assim: eu não confio em uma ilusão. Você não confia em uma ilusão. Você não vai ser confundido. Você não vai ser decepcionado. Você não vai ser envergonhado. Porque a nossa esperança está corretamente fundamentada. Ela está fundamentada no amor eterno de Deus, que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu tenho a minha esperança fundamentada no amor de Deus que foi derramado em meu coração. Você tem a sua esperança no amor de Deus que foi derramado no seu coração. Nós ainda entraremos diante de Deus e adentraremos para sermos abraçados pelo nosso Pai. Adentraremos diante de Deus e seremos recompensados por sua graça e misericórdia, pelas nossas obras de amor que aqui o fizemos para a glória do seu santo nome. Nós não seremos envergonhados, porque nós estamos cheios do amor de Deus, e nós nos aproximamos de Deus com fé, com ousadia e sem medo, porque o perfeito amor de Deus, porque o verdadeiro amor de Deus já lançou fora todo medo. Eu quero encontrar-me com o Senhor, aleluia. Eu quero encontrar-me com o Senhor. Eu quero encontrar-me com o Senhor, porque o amor de Deus já foi derramado no meu coração, amados. Oh, Deus Santo, aleluia. Outrora não. Outrora eu queria era correr da presença de Deus, porque Ele é fogo consumidor. Mas agora, com o amor de Deus derramado em nossos corações, nós queremos nos encontrar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus em nós
para o outro. Olha só o que o autor faz. Ele sai dos tempos eternos, quando nada era criado, fundamenta o nosso amor na natureza do ser de Deus. Ele vem para o amor manifesto em Cristo crucificado por nós. Ele segue para o amor de Deus, experimentado pela vida daquele que se entrega e se curva diante da cruz do sacrifício de Cristo. Ele segue adiante e ele fala do futuro, quando nós adentramos diante do tempo futuro, do tempo escatológico, sem medo, porque estamos cheios de confiança, porque o amor de Deus está em nós, nós sabemos que somos amados de Deus, e porque Ele nos amou, nós o amamos, e Ele parte agora, novamente, para o tempo presente. E Ele diz, o amor de Deus em nós para o outro. A manifestação do amor de Deus entre nós. Como que o amor de Deus tem se manifestado hoje no mundo? O amor de Deus tem se manifestado hoje no mundo através da sua igreja. O mundo hoje vê o amor de Deus através da Santa Igreja de Deus. Através daqueles que são salvos e remidos no sangue de Cristo. O mundo vê o amor de Deus através do corpo de Cristo, das mãos que servem e dos pés que vão anunciar o Evangelho. O mundo, ele vê o amor de Deus se manifestar através da igreja, através do corpo de Cristo, através de nós. John Stott disse, todo o nosso amor é apenas um reflexo do amor de Deus e uma resposta a Ele. Todo amor manifesto na sua vida é um reflexo do amor de Deus. Você só ama porque primeiro você foi amado por Deus. Deus em sua natureza é amor. Eu e você não, nós respondemos ao amor de Deus em nossas vidas. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Como é, pastor? A Bíblia que está dizendo. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olha só. Se alguém diz assim, eu amo tanto a Deus, e essa pessoa não ama o seu irmão, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Porque nós não podemos andar a Deus, a quem não vimos, se não amamos o nosso irmão a quem nós vemos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós amamos mais o nosso amado irmão. Você quer saber o quanto você está perto de Deus? Veja o quanto você ama seus irmãos. Veja o quanto você ama seus irmãos. Porque se a gente não conseguir amar o amor fraternal entre os irmãos, a gente não vai conseguir amar os perdidos. William MacDonald, ele disse que os raios de uma roda, eles se aproximam quando se aproximam do centro da roda. Sim ou não? Da mesma forma, quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos dos irmãos. Não dá para estar próximo de Deus sem estar próximo do irmão. Não dá para amar a Deus sem amar o irmão. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos o nosso irmão. Porque como diremos que amamos a Deus a quem não vimos, se não amarmos os nossos irmãos a quem estamos vendo? Como? Se estamos na luz, o amor de Deus é expresso no amor ao próximo. Quem está na luz? Aquele que diz que está na luz, 1 de João 2, 9 a 11, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas,
e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Bíblia. O amor aos irmãos atesta que passamos da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida? Você já passou da morte para a vida? Precisa ter um efeito disso. Precisa ter um sinal disso. O efeito, o sinal, o que autentica que você saiu da morte para a vida, é amar o teu irmão. Se nós ainda não amamos o nosso irmão, ainda não passamos da morte para a vida. Como é, pastor? É isso mesmo. Será que você deu a paz do Senhor ao irmão que está do seu lado hoje, quando você chegou no culto? Então vire para ele e cumprimente ele. Vire para ele e cumprimente ele. Fale com seu irmão. Dê uma manifestação de atenção. Isso também é uma expressão de amor. Glória a Jesus. Aleluia. O amor aos irmãos atesta que nós passamos da morte para a vida. O amor aos irmãos atesta que passamos da morte para a vida. Se nós não conseguirmos cumprimentar o nosso irmão, se alegrar com a presença do nosso irmão conosco, amados, nós não vamos avançar em outras obras de amor para com o nosso irmão. Se a gente não estender a mão e cumprimentar o nosso irmão, dar um abraço ao irmão, dar um sorriso ao nosso irmão, amados, dificilmente nós vamos avançar em outras obras para atender o nosso irmão em amor. O amor aos irmãos atesta que passamos da morte para a vida. O apóstolo João escreve no capítulo 3, verso 13 a 18, em sua primeira carta: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se o mundo odeia a gente, não nos maravilhemos com isso. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida? Glória a Deus. Olha só, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. É Bíblia. É Bíblia. É palavra de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você está pronto para dar a sua vida pelo seu irmão? Pastor, está coxando, pastor. É a palavra de Deus, irmão. Eu não posso servir o pão pela metade, né? O pão tem que ser inteiro, eu não posso botar água no leite, né, amados? O leite tem que ser racional, puro, né? Amém? Glória a Jesus. É desse jeito, amado. É desse jeito. Precisamos aprender a dar a vida pelos nossos irmãos. Lá no projeto da Juvep, uma senhora de 70 e poucos anos, já no primeiro dias ali, ela sofreu um acidente, quebrou o fêmur, não foi? E aí, ela teve que ir para o hospital, amados. Projeto de Evangelização lá em São José dos Félix, no Piauí. Luta espiritual tremenda, uma dimensão espiritual de que a cada 3 pessoas, uma tem doença mental ou deficiência física. Pessoas que chegaram e disseram: fale-nos mais de Jesus. Como é? Jesus nunca pecou? Não é do outro lado do oceano, amados. É aqui, no Piauí. E aí essa senhora, com 70 e poucos anos, foi junto com a juventude, com adulto, com jovem, para evangelizar e passar quase um mês ali. Ou seja, não tem idade para falar do amor de Deus, amados, viu? Se você quiser ir para as caravanas missionárias, você pode ir com a gente. Amém? E aí,
Ela caiu, fraturou e precisou ir para o hospital, amados. As pessoas foram para esse projeto com muito desejo de estar nas casas das pessoas, falando do amor de Deus, fazendo um pré-discipulado, estar ali atuando na obra evangelística. E agora essa irmã tem que ser levada ao hospital e precisa de alguém assistindo ela continuamente. Um acompanhante no hospital. E aí, amados, quando nós passamos da morte para a vida, nós amamos o nosso irmão e nós damos a vida por ele. E às vezes a gente abre mão de fazer o que nós mais queríamos, que era estar na porta de cada pessoa compartilhando do amor de Deus, para cuidar da nossa irmã e do nosso irmão que está precisando do nosso cuidado, porque isso também é fazer a obra de Deus. E a Érica foi lá para o hospital, cuidar daquela senhora, ficou cuidando daquela senhora no hospital. E o hospital se admirava, porque como é que pode? Vocês não são nem filhas dela, e vocês com essa atenção toda, nunca deixam ela aqui sozinha, eu não estou entendendo isso. É o amor de Deus. É o amor de Deus, é o amor de Deus, amados, que nos leva a amar e cuidar dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, aleluia. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Pastor, eu pensei que estava coxando, mas agora que apertou. Como eu vejo um irmão meu necessitado, passando necessidade, e Deus me agraciou com um pouco mais, e eu não acudo meu irmão na necessidade? Aí o autor pergunta, como estará nele o amor de Deus? Se há amor de Deus, nos nossos corações, eles sai do abstrato, ele se concretiza em palavras e obras. Oh, aleluia. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Palavra de Deus, amados. João diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Glória a Deus. 1 de João 3, 3 a 18. O amor ao próximo é atestado da nossa filiação divina. 1 de João 3, 10 e 11. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Paulo nos lembra de que o amor não faz mal ao próximo, Romanos 13, 10. E nos diz que o nosso amor deve não ser fingido. Eu tenho que amar o meu irmão. Aí faz aquele fingimento. Tem isso aqui não, né, amado? Graças a Deus. Porque o amor fingido não é para estar entre os filhos de Deus, não, amado. Nosso amor tem que ser autêntico e verdadeiro. Nosso amor tem que proceder de Deus. E o amor de Deus não é fingido. O amor de Deus é verdadeiro. É autêntico, é fiel. Amém? Que o nosso amor não seja fingido. Aquela pessoa que parece tão seu amigo, mas ele dá as costas. É pior do que o pior inimigo que você pode ter. Quem está entendendo, diga amém. Que o nosso amor seja real. Amém? E o amor real, muitas vezes, ele fere aquele que ama. Como é, pastor? É. Porque diz a palavra de Deus, leais são as feridas do amigo, mas enganosos o beijo do inimigo.
Quem entendeu, diga amém. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amar cordialmente, amar com coração, amar verdadeiramente. E o escritor aos Hebreus nos exorta: permaneça o amor fraternal. Hebreus 13:1. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal em nossos corações. Esse amor fraternal, o amor entre os irmãos em nosso coração. O Senhor pede de nós que todas as coisas sejam feitas em amor, 1 Coríntios 6,14. Que em nossas vidas seja evidenciada a presença de Deus, pela prática do amor em tudo que fizermos, e para com todos os nossos irmãos, e aqueles que ainda precisam ser alcançados pela graça salvadora de nosso Deus. Amados, Hebreus 10:20 nos diz: consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. O amor pode ser encorajado, o amor pode ser estimulado, o amor pode ser aumentado. Consideremos-nos uns aos outros, consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. E por último, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês: que eu quero, e quero muito, que todos vocês estejam no cadastro do céu como devedores. Eu não quero nenhum de vocês aqui com nome no SPC e no Serasa, mas eu quero vocês no cadastro do céu como devedores. Devedores do amor. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu quero que você e eu tenhamos essa consciência de que nós devemos amor uns aos outros. Amém? Então, amados, amemos verdadeiramente, não apenas com palavras ou de línguas, mas com obra e verdade. Amemos os nossos irmãos, que se amarmos os nossos irmãos, nós amamos a Deus. Amemos os nossos irmãos, porque se amarmos os nossos irmãos, amaremos os que estão perdidos. Amemos os nossos irmãos, porque se amarmos os nossos irmãos, nós amaremos os nossos inimigos. Amemos, porque o amor de Deus está em nós. E aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama ao seu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Em seguida vamos fazer a oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, a gente vai cantar essa música, mas ela só tem sentido se nós vivermos o que tem na essência da letra. Diz: como é precioso, meu irmão. Então assim, não adianta cantar e você ficar cantando olhando para o céu, para a parede. Tem que sair do seu lugar, né, Oceano? Tem que sair do lugar, e esse é o momento, se você chateou com alguém, fica de pé aí, em nome de Jesus. Ou então faz tempo que você não fala com ela e vai se confraternizar para expressar essa comunhão que nós temos uns com os outros, tanto verticalmente como horizontalmente. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você
Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso! Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Porque eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido Deus e Pai que está nos céus, a nossa oração a Ti, ó Pai, é que sejamos um, que amemos, que vivemos em comunhão e em unidade, que o Teu amor, Senhor Deus, seja manifesto em nossas vidas, ó Pai, porque Tu és amor e Tu estás, Senhor Deus, em nosso coração. Teu amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que Tu nos deste, ó Pai. Ensina-nos a amar, Senhor Deus, o amor verdadeiro, o amor não fingido, o amor que se entrega pelo irmão, o amor que luta pelo irmão, o amor, Senhor Deus, que trabalha junto com o irmão, o amor que trabalha em prol do irmão, o amor que acode o irmão na necessidade, o amor que chora com o irmão, o amor que celebra com o irmão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós possamos amar uns aos outros, mesmo, Senhor Deus, com as nossas diferenças, mesmo com aquilo que ainda está sendo trabalhado em nossas vidas, mesmo com aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes incomoda as pessoas no nosso ser, mas nós sabemos que isso está sendo trabalhado pelo Teu Espírito Santo, que nós ainda não somos perfeitos, até mesmo porque quando formos, ó Pai, nós já estaremos contigo na glória, mas enquanto não, Senhor Deus, nós estaremos aqui ainda em obras, o Teu Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, então que possamos ser pacientes uns com os outros, ser longânimos, ó Pai, amar, Senhor Deus, e viver em unidade e comunhão, para a glória do Teu santo nome, que haja fidelidade no amor em nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que te oramos, Senhor, e com alegria e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, este é o mandamento de Deus para nós. Amemos uns aos outros, em nome de Jesus. Queridos, quinta-feira, reunião para todos os obreiros do campo, os dirigentes de congregação, lembram nas congregações, para os líderes de ministério também se fazerem presentes, tá certo? Além dos obreiros, tá? Além dos auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Quinta-feira próxima,
às 19h30. Sexta-feira, nós temos nosso culto de oração de 19h30 às 21h. Convidamos os irmãos a estarem aqui conosco. Sábado é o curso de capelania. Acredito que encerraram as vagas. Jaime Dantas, acredito que encerraram as vagas do curso de capelania. E os irmãos que se inscreveram estejam presentes no próximo sábado para participar do curso. E domingo estamos aqui na Escola Bíblica Dominical e no nosso culto dominical. Amém? Também, amados, há dois pedidos de cadeira de rodas. Tem uma senhora de 100 anos precisando de uma cadeira de rodas. A irmã Berenice compartilhou conosco. E também o irmão Cláudio e a irmã Cecília, lá da congregação do Jardim 2. Tem uma senhora já bem idosa, que ela está precisando também de uma cadeira de roda. Caso você tenha uma cadeira de roda que você não esteja usando e possa doar para a associação, para a gente estar abençoando essas duas irmãs, nós agradecemos a cooperação dos irmãos. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Os irmãos que têm interesse em fazer o MMI, o curso para casais, podem colher informações com o Jarbas. O Neibs não está aqui conosco, mas pode colher informações com ele. O Jarbas está iniciando um grupo agora, o Neibs e outros casais, para que você possa estar participando. Amém? As cadeiras, amados, se Deus quiser, domingo está tudo concluído para a glória de Deus. E quem ainda não contribuiu, passa na recepção, pega o envelope, traga a sua oferta domingo para abençoar e nos ajudar também. Amém? Que seu amor seja manifesto em obras também. Tá bom? Nos ajude a gente pagar essa bancada toda que está sendo trocada agora. Em nome de Jesus. Quero orar ao Senhor com os irmãos, convidar o pastor Evandro para estar fazendo a oração final. Glória a Deus, né? Irmão, que palavra maravilhosa vindo do céu, né? Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para nosso lar mais renovado, cheio do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai que está no céu, Deus santo e glorioso, Pai amado, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra divina, Senhor. Pai santo, estamos gratos, Senhor. Vamos sair daqui, meu Deus amado, renovado, Senhor, cheio dessa alegria, Senhor, cheio desse amor maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro, Senhor. Ó Pai amado, e assim estamos alegres, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que se fez presente neste culto divino, abençoando poderosamente, derramando, Senhor, cada vez mais deste amor, Senhor, que possamos, Senhor, receber e colocar em prática, Senhor, e amar os nossos irmãos. Pai querido e santo, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, dando uma noite de paz, de comunhão contigo, e abençoa, Senhor, os pedidos de oração. Senhor, vem suprir as necessidades da Tua igreja, do Teu povo. Nos leve em paz, Senhor, na Tua graça, na Tua proteção. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. E quem ama a Deus diz amém. Glória a Deus. Amados, o curso de discipulado já iniciou. Os irmãos fizeram a matrícula. Nós temos a segunda aula no próximo domingo, a partir das 8h. Amém? Pastor, não pude vir na primeira aula. Então você já vem domingo, tá certo? Para você não estar perdendo muita aula do curso. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que amam o seu irmão dizem...